O deserto do Saara é conhecido por ser o mais quente do mundo. Oficialmente, é o terceiro maior deserto da Terra, logo após a Antártida e o Ártico. Localizado no norte da África, tem uma área total de 9.065.000 km², sendo a sua área equiparável da Europa, dos Estados Unidos e ainda ser maior do que muitos países continentais, tais como Brasil, Austrália e Índia. O deserto do Saara compreende parte dos seguintes países e territórios: Argélia, Chade, Egito, Líbia, Mali, Mauritânia, Marrocos, Níger, Saara Ocidental, Sudão e Tunísia. Os desertos são locais extremamente áridos, secos, com temperaturas elevadas, baixos índices fluviométricos e baixa umidade relativa do ar. O deserto do Saara é o mais quente do mundo, decorrente do seu clima hiperárido. Na região, os ventos são muito recorrentes, o que gera diversas tempestades de areia, visto que em grande parte é formado por dunas. Apesar de estranho, é possível nevar no quente deserto do Saara. O último episódio ocorreu no dia 7 de janeiro de 2018, quando a neve encobriu as dunas da paisagem. Nesse caso, os meteorologistas acreditam que as baixas temperaturas e a umidade do ar da Europa tenham chegado ao deserto e ocasionado a neve. O gelo acumulado derreteu durante o dia, conforme o aumento da temperatura. O que dificulta a formação de neve no deserto Saara é a baixa umidade do ar. Por isso, o aparecimento de neve é um fenômeno raro, mas possível de acontecer. Outros momentos que a presença da neve ocorreram em 2016, 2017 e 1979. A paisagem do deserto do Saara é composta por dunas, rosais e vegetação esparsas. Ele está localizado numa região de planalto e apresenta relevo acidentado em algumas cadeias montanhosas. O deserto do Saara possui uma vegetação muito escassa, embora varie muito da região para outra. Assim, podemos encontrar líquens, plantas xerófilas, cactéceas, herbáceas e plantas com raízes longas. Próximo aos rosais, encontramos grande parte da vegetação, irrigada pelos aquíferos e lençóis freáticos presentes na região, os quais são essenciais para a sobrevivência de diversos povos que lá vivem. Fauna. A fauna do deserto do Saara é formada por poucos animais, uma vez que eles dependem da adaptação ao clima hostil da região. É composta principalmente por camelos, dromedários, antílopes, cabras, além de outros mamíferos, roedores, aves migratórias, insetos, aracnídeos, lagartos e cobras. Os povos que habitam o Saara são principalmente árabes e berberes, a maior parte levando um estilo de vida nômade. Quase 100% dos povos são muçulmanos e moram em tendas, se dedicando principalmente ao comércio. Alguns desses povos são Berabiche, são originários do Mali, criam e comercializam camelos, ovelhas, cabras e vacas. São cerca de 106 mil espalhados pelo Saara. Maori, habitam a região que vai do sul de Marrocos até o Senegal e Mali. A maioria dos 127 mil maoris vivem na Mauritânia. Atualmente criam gado para subsistência. Wargla. São um povo pequeno, pois contam apenas com 5 mil membros. São conhecidos pela habilidade na cerâmica, metalurgia, marcenaria e bordados. Nefusa. Habitam as montanhas do norte da Líbia. A oliveira, a figueira e a palmeira garantem-lhes a subsistência. Também criam ovelhas e cabras para alimentação e comércio. A maioria da população do Egito vive ao longo das margens do Nilo. Apenas os 1,1 milhões de beduínos arriscam viver no deserto. Criam carneiros e cabras e moram em tendas feitas de pelo de cabra. Para preservar a identidade, só permitem o casamento dentro do grupo. Dierma. São um povo populoso com 1,5 milhões de indivíduos, que habitam no Níger.
A maior parte vive da agricultura, mas criam galinhas e também gado. Esse animal só sendo consumido nas cerimônias religiosas e festivas. Praticam a poligamia e por isso têm muitos filhos. No Saara, simplicidade não é sinônimo de pobreza. Famílias de povos árabes e berberes, que apesar de possuir riquezas e viverem em uma vida luxuosa, vivem no deserto por opção, às vezes para manter uma tradição de gerações passadas ou até mesmo para viver na vida tranquila sem o tumulto das grandes cidades. Os nômades do povo berbere seguem um certo padrão na construção dos acampamentos. As tendas são feitas de pano, o acampamento também possui casinhas de palha, onde é feita a cozinha com uma pequena fornalha, mas o banheiro não tem local exato. Ele está disponível por todo o deserto. A água e o leite são armazenados em couro de cabra, que ajuda a manter uma menor temperatura, e a alimentação geralmente é carne de cabra. Grande parte dos países produtores do petróleo estão em regiões desérticas. A exploração do petróleo é a principal atividade econômica em países como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Iraque, Irã e Bahrein. Países do Nordeste africano como Marrocos, Tunísia e Argélia, em virtude de condições naturais desfavoráveis, a agropecuária é pouco desenvolvida, embora empregue grande parte da população ativa desses países. Destaca-se a agropecuária mediterrânea, em que se cultivam vinhas, oliveiras, cítricas e tamaras. Pratica-se a pecuária extensiva nas áreas semiáridas e a pecuária nômade no deserto. A aridez do solo e a predominância do clima desértico não favorecem as atividades econômicas. Os obstáculos para a implantação de indústrias são muitos, e a agropecuária só é possível junto aos oásis e curtos trechos do litoral. Tais restrições do meio conduzem ao nomadismo grande parte da população, que é formada basicamente por negros e árabes. Tem a pecuária como principal atividade econômica. Entretanto, o subsolo apresenta significativas reservas de petróleo, gás natural, ferro e urânio. E para quem pensa que o deserto do Saara é feito apenas de dunas de areia, está enganado. Há várias características desérticas bem peculiares dessa sua vastidão. Só na região do Egito temos o Ati Desert, uma imensidão de areia branca com belas formações rochosas esculpidas pelo vento. O Black Desert. Nessa região, a terra é coberta por pedras pretas, muito semelhantes ao carvão. O Cristal Montai, uma região montanhosa formada por rochas cristalinas. E o Gueat Sendcee, literalmente o grande mar de areia. Nesta última região, encontramos a imagem que pensamos quando falamos no Saara, dunas e dunas de areia que se alteram a todo momento. O mais interessante dessa área é que você nunca verá o mesmo deserto duas vezes. A vista é de encher os olhos. Além disso, você tem a oportunidade de fazer saltboard, uma espécie de esqui na areia, pelas dunas do Saara. Dormir no deserto também pode ser uma experiência para lá de alucinante. Alguns tours oferecem a oportunidade de acampar numa tenda budaica sem cobertura. O céu limpo e infinitamente estrelado com certeza será uma visão de tirar o fôlego, com o nascer do sol igualmente encantador. Mas para encarar tudo isso, é importante lembrar, são necessárias paciência, disposição, afinal, são horas de viagem de carro e alguns dias visitando oásis, mas nada muito estressante. Nos vilarejos, a água encanada e quente para se tomar um banho, além de acomodações confortáveis para descansar.